Olá, eu sou a Débora de Castro da Rocha, voltamos aqui com a nossa coluna de Direito Imobiliário e Urbanístico e hoje nós vamos tratar um pouquinho de temática que se volta à área registral, que claro está intimamente relacionada ao direito imobiliário e que é efetivamente o assunto aqui da nossa coluna. Quando a gente fala então em área registral aqui, nós vamos abordar a seguinte situação. Você que tem um imóvel, por exemplo, e esse imóvel, apesar de durante toda a sua vida você ter uma dimensão ali inscrita dentro da matrícula, ela não corresponde à dimensão real desse imóvel. Ou seja, você se depara com uma necessidade de retificar essa matrícula. Essa questão e essa possibilidade se encontram previstas então na Lei 6.015 e neste ponto a gente fala do princípio da primazia da realidade, que é aquele que vai se voltar justamente dentro do direito registral a trazer a realidade para aquele documento que apresenta contradição, apresenta uma omissão, enfim, que deve ser sanada pelo registro. Então, neste momento, eu me deparando com uma situação como essa, me dirijo ao registro e peço, entro com um requerimento para que haja a retificação. E quando a gente fala dessa retificação, ela se trata de uma retificação intramuros, justamente porque você já estava vivendo dentro daquela área, não existe intenção de invadir a área de nenhum confrontante. O que existe é uma necessidade de que você consiga adequar e compatibilizar aquele documento para que ele exprima a verdade efetivamente, para que você esteja fazendo corresponder na prática aquilo que de fato acontece. Então, você não está tentando utilizar a retificação intramuros para ter ou se apossar indevidamente de uma área. Mas como que isso se dá na prática então? Eu posso proceder este pedido junto ao registro, mas o que vai acontecer possivelmente? Um confrontante, talvez ali com medo, com receio de ter invasão de área, né? Até porque ele vai ter acesso, ele vai ter um período para que ele se manifeste nesse procedimento administrativo, ele pode impugnar então esse procedimento, dizendo que eventualmente você está invadindo a área dele. Por outro lado, você também terá o direito de se manifestar apresentando uma defesa com a medição, apresentando as suas razões e justificando esse fato consubstanciado aí no teu direito de fazer com que então haja compatibilização do que há então na prática, na tua área, com aquele registro imobiliário. Então você tem que trazer uma topografia, né, feita ali por um engenheiro devidamente habilitado, qualificado, para que você então comprove esse seu direito. Mas claro que nem sempre você vai conseguir comprovar esse direito, porque vai depender de uma análise, do registro, enfim, para que possa ser levada a cabo então essa retificação. Então o registrador poderá aí se servir de expedientes in loco, aferir se de fato aquele documento, aquela topografia corresponde à realidade, se você não está invadindo a área do confrontante que impugnou o seu pedido de retificação, para que possa então aí prosseguir com o pedido de retificação. Mas ele não se convencendo de que este pedido, esta retificação de fato é uma retificação intramuros, poderá também fazer a remessa deste pedido aí para o Poder Judiciário, para o juiz corregedor, que vai então ser o responsável aí pela análise deste procedimento. Então, nós temos situações em que o registrador pode sim aferir que de fato há uma regularidade ali no seu pedido, que você não está invadindo a área e sim prosseguir com essa retificação, mas por outro lado também pode indeferir ou mesmo submeter ao crivo do juiz corregedor, que será o responsável ali
pela análise e então aí pelo retorno dessa resposta que dirá ou não aí esta possibilidade, enfim, daquele que pleiteou este direito. Então é uma situação complexa porque muitas pessoas se serviam deste expediente para tentar, através da retificação intramuros, se apossarem indevidamente de área alheia. Daí porque se tem hoje, atualmente, muito mais até esse cuidado, até porque existe toda uma responsabilidade, né, desse registro, desse registrador, né, de todos esses agentes que estão nessa função pública, para que possam então, aí, muito embora privada, mas servindo ao público, nesse sentido até que fique muito claro, eles têm o dever de fornecer um serviço que corresponda à realidade, até porque existe fé pública, então tudo isso é de suma importância para que esse trabalho seja de fato bem feito e assim de acordo também com a legislação específica que regulamenta tanto aí a questão dos cartórios, enfim, a Constituição Federal que dispõe também sobre todas essas possibilidades jurídicas, né, que conferem então também esse direito aí ao cartório, né, de ter esta responsabilidade. Então nós temos que nos ater a todas essas situações para que também saibamos os limites da atuação deste registrador. Mas fato é que existe essa possibilidade, você pode pedir essa retificação extrajudicial através do cartório e se for procedente, se não houver impugnação, você pode sim fazer com que ela se compatibilize, ou seja, aquele documento que você tem que apresenta que não está conforme, né, de acordo ali com a sua área efetivamente, você pode fazer com que ele seja devidamente ajustado e então se proceda à devida retificação intramuros. Eu sou a Débora de Castro da Rocha, me despeço mais uma vez esperando estar com vocês aqui na próxima semana. Um grande abraço e até lá!